Ok, vamos lá. Muita gente acha que ficar rico é uma questão de sorte, sabe? Ou de ter um salário gigante. Mas e se a verdadeira chave para a prosperidade não tiver nada a ver com a conta bancária, e sim com o que está rolando dentro da nossa cabeça? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar agora. Como a psicologia da riqueza pode virar o jogo e reprogramar a mente para o sucesso financeiro. Sabe aquela sensação de que tá todo mundo andando pra frente, menos a gente? Pois é. É só abrir o feed de qualquer rede social e tá lá, o carro do ano, a viagem dos sonhos, aquela vida que parece simplesmente perfeita. O problema é que essa comparação sem fim gera uma ansiedade danada e, o que é pior, pode levar a gente a tomar umas decisões bem ruins com o nosso dinheiro. E aqui tá o pulo do gato. A verdade é que muita gente não enxerga. O que a gente vê online, na maioria das vezes, é só uma fachada. É gente gastando o que não tem só para manter uma imagem de sucesso que não existe na vida real. Tentar copiar esse estilo de vida, olha, é o caminho mais curto para a dívida e não para a riqueza. Ok, então se ostentar e viver de aparência não é o caminho, qual é? A resposta, na verdade, é bem mais simples e muito mais poderosa. A construção de uma fortuna de verdade não começa com dinheiro no bolso, começa com a mentalidade certa. É isso mesmo. Enriquecer é, antes de mais nada, um jogo mental. Quem consegue construir um patrimônio de verdade entende que o primeiro passo é pensar diferente. É preciso ter clareza, ter uma estratégia e, acima de tudo, ter a cabeça no lugar certo muito antes do dinheiro começar a aparecer de fato. Então, a grande sacada é essa. A mudança acontece primeiro na mente, para só depois o extrato do banco refletir isso. É uma convicção que vem de dentro e que acaba gerando o resultado do lado de fora. E a melhor parte, ninguém nasce com isso. Essa mentalidade pode, sim, ser desenvolvida. E tudo começa quando a gente entende que existem duas formas totalmente opostas de enxergar o mundo e o dinheiro. De um lado, tem a mentalidade de escassez, aquela que nos prende. E do outro, a mentalidade de abundância, que nos joga para frente. E olha, a diferença aqui é da água para o vinho. A mentalidade de escassez vive com base no medo. O foco é no prazer de agora, porque o futuro é uma incógnita. Os problemas viram desculpas e o dinheiro é visto como um recurso limitado, sabe? Tipo um bolo. Se alguém pega um pedaço maior, sobra menos para todo mundo. Já a mentalidade de abundância é o contrário. É movida pela oportunidade. O foco está em construir o futuro. Os problemas são desafios, quebra-cabeças para resolver. E a riqueza? A riqueza é vista como algo que pode ser criado, que pode ser expandido. Não é um jogo onde um tem que perder para o outro ganhar. Então, aqui vale uma pausa para pensar. Qual dessas duas vozes tem falado mais alto no dia a dia? Na hora de tomar as decisões sobre dinheiro, qual delas tem pesado mais? Reconhecer esse padrão é o primeiro grande passo, porque é praticamente impossível construir um futuro próspero se o mapa mental que a gente está usando é o da escassez. E já que a gente falou em mapa mental, vamos entender como quebrar umas correntes invisíveis que sabotam o nosso sucesso financeiro. São as famosas crenças limitantes sobre dinheiro, aquelas ideias que a gente carrega desde criança, muitas vezes sem nem se dar conta. Parece familiar, né? Essas frases, quando a gente ouve sem parar, acabam se instalando lá no nosso subconsciente. E elas funcionam como um freio de mão puxado, um teto invisível. Elas nos programam para, de certa forma, repelir a riqueza, porque ter dinheiro iria contra aquilo que a gente acredita ser o certo. E o mais curioso é o mecanismo psicológico por trás disso. Se lá no fundo a gente acredita que dinheiro é difícil, o nosso cérebro vai dar um jeito de provar que a gente está certo. Ele nos faz agir de formas que tornam o dinheiro realmente difícil de conseguir. É um ciclo vicioso de autossabotagem. Mas a notícia boa é que esse programa pode ser reescrito. O processo é bem claro. Primeiro tem que identificar a crença, escrever mesmo, botar no papel. Depois questionar, será que isso é verdade mesmo? Onde está a prova? Em seguida, reescrever. Se a crença é rico não presta, que tal mudar para o dinheiro pode ser uma ferramenta poderosa para causar um impacto positivo no mundo? E por último, o passo mais importante de todos, reforçar. Agir de acordo com essa nova crença, nem que seja com pequenas atitudes. É a ação que vai fixar a nova programação na mente. Ok, com a mente sendo ajustada, o próximo passo é a ação. E não qualquer ação, mas uma ação consistente. Porque não adianta só pensar diferente se a gente continua agindo do mesmo jeito, né? A riqueza de verdade é construída no dia a dia com hábitos financeiros inteligentes. E essa frase aqui, nossa, ela resume tudo. Não adianta ganhar rios de dinheiro se os hábitos são de gastar tudo. Tem gente com salário mediano que constrói verdadeiras fortunas,
enquanto outras pessoas com salários altíssimos vivem endividadas. No fim do dia, a disciplina e o que se faz com o dinheiro são muito mais importantes do que o valor que está no contra-cheque. E essa jornada aqui mostra bem essa diferença de visão. Quem está preso na mentalidade de escassez vive no curto prazo, trocando um futuro tranquilo por um prazer imediato. Já a mentalidade de abundância entende o poder de esperar, de adiar recompensa, para investir e construir algo. E aí no longo prazo é que a mágica acontece. É quando se alcança a verdadeira liberdade. E por falar em visão de longo prazo, vamos a um exemplo impressionante. Olha esse número: 178 bilhões de dólares. Em valores atuais, essa foi a fortuna de um homem chamado Cornelius Vanderbilt, um cara que foi a personificação da mentalidade de abundância. E o mais incrível é que Vanderbilt não nasceu em berço de ouro. Ele começou do absoluto zero, mas se recusou a ter uma mentalidade de vítima. Ele enxergou oportunidades onde ninguém mais via, primeiro com barcos, depois, de forma genial, nas ferrovias. Ele soube se adaptar quando o jogo mudou e não teve medo de correr riscos calculados. Basicamente, ele aplicou na prática todos os princípios da mentalidade de abundância. No fim das contas, a jornada da riqueza é uma construção. Uma construção diária que é ao mesmo tempo mental e prática. Não começa com um bilhete de loteria, mas sim com uma decisão. A decisão de reprogramar a mente, de adotar novos hábitos e de pensar no futuro. O conhecimento está todo aqui. A pergunta que fica no ar é: qual vai ser o primeiro passo a ser dado a partir de agora?